Tô fazendo esse vídeo aqui para poder falar sobre toda essa situação do Neymar, essa situação muito constrangedora que ele tá passando, que ele não tá se dando muito bem, que parece que fez aquele lance que resultou nele sendo expulso e o Santos perdeu ontem. Agora eu vou falar de forma mais calma. Isso vai ser meio que um vídeo, meio que um alerta para ele. Eu tô fazendo esse vídeo de boa, não vou usar palavrão, não vou. Tô falando assim do meu coração, de torcedor para torcedor. Porque eu sei que o Neymar, ele tem carteirinha de sócio do Santos, ele ama o Santos, mas. Cara, existem pontos que precisam ser questionados. Ninguém é maior que o clube, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Ninguém é maior que o clube. O Santos é o Santos, pô. Time do Pelé, time que parou uma guerra, bimundial, os mais tradicionais do Brasil e da América. Tudo bem, tudo bem. Mas esse vídeo vai ser direcionado ao Neymar, porque eu tô cansado dessa situação toda. E vai ser meio que uma conversa direta, porque quem sabe isso chegue até ele e possa refletir a cabeça dele, tá? Mas enfim. Caro Neymar, caro Neymar, eu pessoalmente sou muito seu fã como jogador. Sei da sua carreira fantástica, porque eu te acompanho desde quando era criança. Desde quando você foi revelado no Santos em 2009, daquele auge do Santos de 2010, 2011, 2012, daquele Barcelona do trio MSN que você fazia com Suárez e com Messi, com o Paris Saint-Germain que você, junto com outros jogadores como o Mbappé, você carregou o time até que ficou essa má fase que você está passando. Que você está passando desde a eliminação da Copa do Mundo em 2022 e com o hate que você está sofrendo. Eu, pessoalmente, eu não te acho um jogador fracassado, porque para você achar que é um jogador fracassado, você tem que ser um cara que nunca ganhou absolutamente nada, nem por clube, nem por seleção, nada de relevante. E o Neymar não é isso, apesar dele nunca ter ganhado Copa do Mundo. Você é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Isso é inegável. Você é um grande jogador, você é uma inspiração até para jogadores, até mesmo da Europa. Tipo aquele jogador lá, que eu esqueci o nome, Doué do PSG, que fez lá os gols, e ele gosta muito dele. Gosta muito de você, Neymar. O Lamine Yamal, que faz referência às camisas do Santos também, que gosta muito do Neymar. E, meu, você tem uma forte imagem assim, gigante no futebol. Você é uma pessoa influente. Você é uma pessoa muito importante. Mas eu, de verdade, eu como torcedor, de forma assim, emocionalmente, eu tô muito preocupado com você. Tô falando de boa, porque não é só aquele negócio da mão na bola que você até se desculpou, foi uma burrada. Tudo bem. Mas agora, você fez umas cenas assim lamentáveis. Assim, lamentáveis. Você jogando a faixa de capitão quando você saiu no banco. Que é isso? É. Assim, coisa que você não fazia nem em 2011, nem em 2010, quando você era muito moleque. É. Você reclamando com o Zé Rafael que tava jogando bem, distraindo o juiz e você tomou até cartão amarelo pra isso. Falo de verdade, eu tô realmente preocupado com você. Eu sei que você ainda tá muito abalado pelas lesões, pela eliminação na Copa do Mundo, que você fez o gol e não valeu a pena. E ninguém quis te ajudar. Eu sei, eu também estaria. Eu também estaria. Estaria. Porque, cara, é realmente preocupante.
E você chegou ao Santos com a intuição de voltar aos velhos tempos, mas as lesões continuaram, suas crises emocionais não pararam, coisa de, assim, birra, assim, não faz nenhum sentido. As declarações que seu pai tá fazendo são absolutamente ridículas. Tô falando, seu pai. Vamos começar primeiro pelo seu pai. O seu pai, Neymar, seu pai é uma influência problemática pra você. Ele não é um pai de verdade pra você. Ele não é um pai de verdade. Ele vê você como objeto de dinheiro. Ele vê você como lucro. Ele não vê mais você como filho. Porque, beleza, que ele tem dinheiro, ele tem uma instituição do Neymar, essas coisas, que é referência para as crianças e tal. Mas, por favor, tenta se desassociar do seu pai. Sei lá, eu sinto que ele não tá te ajudando. Ele meio que virou as costas para você. Eu acho isso muito bizarro. Porque pai de verdade não faz isso com filho. Falo isso por experiência própria. O pai de verdade não faz isso com o filho de ninguém. De ninguém. Cara, eu sei que você não é perfeito. Que você rolou aquele lance de você trair a esposa grávida. As tretinhas políticas. Mas também isso aí pra mim é o de menos. Tretinha política. Olha, pra mim tô nem aí pra tretinha política. Tô nem aí. Mas, assim, cara, eu tô muito preocupado com você. Fala a verdade, Neymar. Você tem algum problema emocional? Você tem algum problema crônico, físico? E você não quer revelar, que você não pode se revelar? Porque isso tá manchando sua imagem. Não só com a torcida santista, como as torcidas do Brasil. As torcidas do Brasil te odeiam. E a do Santos foi a única que te acolheu. Também esse ódio das outras torcidas, eu tô nem aí. Porque a mídia queria fazer campanha pra trazer ele ao Flamengo e tal. Tô nem aí. Tô nem aí. Isso pra mim é o de menos. E tá explicado muito por quê. É Globo, UOL. Não se importe. Mas se até a torcida do Santos tá te criticando, é porque tem algo errado. Eu vi o que você escreveu nos stories depois do lance. Você reclamando lá do lance do pênalti. Reclamando do juiz. Cara, vira essa boca pra lá. Supera. Supera. Teve gente do Santos falando pra você não renovar o contrato por conta da situação do clube. E agora já é meio que um consenso. Renova, Neymar. Prove que você é capaz. Senão vai sair feio. Nossa diretoria é horrível. Nossa diretoria é horrível. O seu pai te vê como um brinquedo. Seu pai te vê como um bebê reborn. Ele não vê mais você como um filho. Ele vê você como um projeto de empresário. Por favor, Neymar. Eu tô muito preocupado com você. São pessoas que te tratam como um semideus ou como um anticristo. E a pessoa não tem psicológico para ser comparado aos dois extremos. Diz que o brasileiro médio é perturbado, é narcisista. Tudo para querer se achar o dono da razão. Isso tá te afetando, cara. Tô falando sério. Renova. Renova. E quem sabe em 2026 você se aposenta. Cuida da sua vida, cuida da Kings League, da sua família, do seu emocional. Porque eu sinto que você tá muito desgastado. Não precisa fazer aquilo que você fez ontem. Você jogando a faixa de capitão, do Zito. Você xingando o Zé Rafael, que tava jogando bem. Não precisa disso. Eu sei que você tem suas injustiças, mas por favor, olhe para si mesmo.
Por favor, Neymar, você tem algum problema psicológico dentro de você? Algum problema físico que tá te limitando, que tá te fazendo lesionar? Eu sei que você tem qualidade. Você tem uns lances que você até foi bem. Não tô falando que você, que você jogou merda nenhuma, não, não, não. Você fez uma burrada e isso te prejudicou. Prejudicou o time, abalou o emocional. Assim, Neymar, e outra coisa. Mas e se o Neymar não renovar? Eu vou falar uma dica pra você. Neymar, se você não quiser renovar com o Santos, se aposenta. Se aposenta, encerra a carreira. Encerra a carreira, que vai ficar menos feio. Você já não tá bem. Se você não tá fisicamente bem e emocionalmente você não tá bem. A parte do emocional é muito grave. A parte do emocional é meio que uma armadilha pra você. Porque são os dois extremos te provocando, são as lesões, o teu pai e isso aí. E eu fico muito preocupado, porque eu te acompanho desde a época que você era moleque. Eu tô falando pelo teu bem, Neymar. Por favor, Neymar, se você não renovar com o Santos, se aposenta. Nenhum time alto nível te quer mais. Você tem que aceitar isso. Se aposenta se não quiser renovar. Se quiser visitar a Vila Belmiro, quer ficar vendo jogos e tal, caso você se aposente, vai lá. Porque o pessoal não se esquece de 2010, 2011, 2012. Eu só quero dar uma solução para não ficar feio para você. Não ficar feio. Sabe, Neymar? Realmente eu tô muito triste com toda essa situação. Tô realmente muito chateado. Eu tô, assim, é um monte de decisões erradas. É um monte de decisões que são questionáveis. É um psicológico destruído, abalado por dois extremos. E ainda tem essa dos jogos que você é tratado como uma piada, fica tirando o sarro das outras torcidas. Cara, se for pra ser assim, por favor, se aposente. Vai lá cuidar da sua vida. Se você acha que você tá longe da sua família, vai lá, fica um pouco mais com sua família. Você tem filhos. Você tem o Davi Luca. Você tem a Mavi, que é uma filha assim, que eu creio que vai ser uma ótima pessoa no futuro. Quem sabe? Sabe? E outra coisa, falando da sua filha. Você viu, cara? Sua filha sofreu racismo. Você entende o que eu tô falando? Que o povo brasileiro é doente e isso tá te deixando doente? O povo brasileiro é doente. A sua filha sofreu racismo. Você tem noção? Racismo. E eu conheço você. Você passou por problemas de racismo, essas coisas. Creio que isso abala qualquer um. Inclusive uma pessoa que não tá com psicológico 100% como você. Sabe, eu não quero te xingar, não quero fazer nada. Eu tô sendo neutro. Tô dando um conselho de amigo. Ah, mas você quer ganhar a Copa do Mundo pela seleção brasileira, ir pra Copa de 2026, dar a última dança? Neymar, faz um favor. Esqueça a seleção brasileira. Esqueça. Por favor, esqueça a seleção brasileira. Esqueça a Copa do Mundo. Vai lá assistir no camarote, com o povão. Não vai lá. Não jogue pela seleção brasileira. Isso é um tiro no seu pé. CBF te odeia. CBF nunca gostou de você. Assim como a CBF nunca gostou do Santos. Se a CBF gostasse de você, eles estariam convocando você lá na Copa de 2010 ao lado do Paulo Henrique Ganso. Se a CBF preocupasse com o teu futuro, não teriam elegido lá o Marco Polo Del Nero, que declaradamente te odeia. Desde o tempo da Federação Paulista. E eu sei muito bem. Eu acompanho futebol. Eu sei da história. Então é algo muito preocupante.
ser o maior artilheiro da seleção brasileira e a federação que controla a seleção não tá nem aí pra você, te odeia. E ainda fica facilitando toda essa piada toda. Neymar, por favor, se aposenta da seleção brasileira. Esquece. Esquece Copa do Mundo, você não vai ter alto nível mais. Vai lá, faz os últimos jogos pelo Santos, tenta dar o seu melhor. Tenta dar, se não quiser renovar, se aposenta. Tá tudo bem. Seremos Santos até a morte. Mas por favor, Neymar, não sai pela porta dos fundos. Vai ficar muito feio pro teu lado. E eu vou ficar realmente muito chateado. Que é uma pessoa que marcou minha infância fazer isso. É como se você tivesse uma relação, sei lá, de 20, 30 anos e você ser traído depois. Cara, isso é importante. Não brinca com o coração da torcida. Não brinca. Isso é um negócio muito sério. A torcida do Santos não aguenta mais. São 5 anos assim. Estão brincando de uma forma que nem no Vasco eu tô vendo. Nem no Vasco eu tô vendo uma coisa dessas. E olha que o Vasco tá numa má fase que faz anos. Nem o Vasco tá conseguindo está assim, maltratando a torcida desse jeito. Por favor, Neymar, tem duas opções. Ou você renova com o Santos, e tenta dar o seu melhor, tenta tirar o Santos dessa zona que foi colocado por um bando de presidente incompetente. Porque dá pra ver que você tá tentando melhorar a infraestrutura, apesar lá do seu pai ser um tremendo de um pilantra. E eu vou falar real, seu pai é um pilantra. Ele não vê você mais como filho. Ele vê você como um projetinho. Ficar falando que é o maior ídolo do Brasil depois do Ayrton Senna transformar você. Não pode. É muita pressão. Isso causa burnout, causa depressão. Por favor, Neymar, você tem duas escolhas. Ou você renova com o Santos e tenta dar o seu melhor, ou você sai e se aposenta, para não sair pela porta dos fundos. E reconheça que você está jogando mal. Não mancha a sua carreira. Você ganhou Libertadores, assim, numa fila de Libertadores que estava no Santos há 48 anos. Você marcou uma geração de pessoas, não só no Brasil, mas também no mundo, aqui vestindo a camisa do Santos. Você levantou a primeira e única Copa do Brasil que nós temos. Com aquele time lá do Paulo Henrique Ganso, daquele inominável da camisa 7, que pra mim tá riscado da história depois do crime que ele cometeu, e ele tá preso, tá? Meu, por favor, Neymar. E outra, nessas duas opções, corta a seleção brasileira pra sempre. Eu digo mais, a CBF é bem capaz da CBF nem querer mais nem você vivo. CBF é tua inimiga. Seleção brasileira, você fez tudo e você está sendo retribuído dessa forma. Esquece seleção brasileira. Esquece. A CBF tá nem aí pra você. Rompe com seu pai. Rompe com seu pai. Busque um outro empresário assim de qualidade. Seu pai só pensa você como um objeto. Não vê mais você como filho. Isso não tá te fazendo bem. Eu sei o que é depressão. Eu sei que é passar por isso. Por favor, Neymar. Não estraga sua imagem aqui no Santos. Não jogue sua carreira no lixo. Eu não vou te xingar, porque ontem já passou. Eu tô falando assim de boa. É uma carta sincera a ti. É uma carta sincera. Uma carta pública. Tudo bem. Se não quiser ler, tudo bem. Mas se quiser ver esse vídeo,
Por favor, não faça isso. Não faça isso. Tem as crianças que ainda te apoiam. Olha, eu fico assim, de coração partido se você fizer isso e as crianças ficarem realmente revoltadas. Por favor, Neymar, não estrague o que você está fazendo. Não estrague. A gente celebrou sua volta. Mas, por favor, seja o que você foi. Lembre-se do que você foi. Não esqueça das suas raízes. Por favor, Neymar. De verdade, o Santista não aguenta mais. O Santista não aguenta mais. Por favor, Neymar. Você tem essas duas escolhas. Ou você renova, fique por uns anos e se aposenta, tenta dar o seu melhor. Ou você não renova, se aposenta, vai lá se preocupar com Kings League ou com sua família, para não ficar tão feio assim. E reconhece que você não tem mais alto nível. E esquece a seleção brasileira. CBF te odeia. CBF nunca viu você como um amigo. Teu pai também não. Teu pai também não. É isso. É isso que eu tinha pra falar.